Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Política e Cotidiano, o nosso programa já tradicional das noites de terças-feiras e também, para você que não sabe, aquela reprise marota no sábado ao 12h30. Às vezes você perdeu o programa na terça-feira, sábado pode acessar aqui na PUC TV, que a gente vai estar lá à sua disposição falando sobre a política que mexe com a sua vida, mexe com o seu dia a dia. Essa última semana que passou, ela foi recheada de acontecimentos políticos bastante intensos, acalorados e que vão transformar-se em muitas possibilidades daqui até o próximo ano. Você que nos acompanha sabe que ano que vem tem uma das eleições mais importantes que nós vamos passar, que é a presidencial, a estadual e a renovação do nosso Congresso Nacional. Portanto, hoje, para falar comigo sobre os últimos acontecimentos da política, eu trouxe ele é meu amigo, vai? O cara é meu amigo, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, licenciado em Sociologia pela Unesp, mestre em Ciência Política pela UFSCar, doutor em Sociologia Política pela UFSCar. O homem é monstro. E ainda é professor do IFG, meu amigo José Elias. Zé, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Já fazia tempo que a gente estava ensaiando de poder conversar sobre esse cenário político. Eu te agradeço essa gentileza de nos atender. Meu amigo Marcos, meus amigos que estão assistindo, para mim é uma satisfação vir aqui conversar com vocês. Eu sou um telespectador assíduo, tá, do programa. Eu gosto de aprender muito com este programa e hoje aqui é um privilégio. Então eu espero com certeza fazer um bom bate-papo contigo. Zé, vamos começar pelo que movimentou o cenário político de cima para baixo na semana passada, que foi aquela ligação do Trump para o Lula. E só para contextualizar quem está em casa, a gente vinha de um processo de ruptura institucional, praticamente, né, entre Brasil e Estados Unidos, desde a taxação que o Trump impôs a vários produtos brasileiros, né, mais de 40% em alguns, um trabalho ali ferrenho do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, para ampliar essas taxações, para gerar sanções a ministros do STF por conta do julgamento do pai dele, Jair Bolsonaro. E isso meio que turvou algo que não podia ser mexido, que era a nossa política externa. Houve essa ruptura, Trump, de repente, se encontrou ali, aquele papel de beija-flor com o Lula no último evento da ONU, marcaram de falar e, de fato, falaram. Como é que você, acompanhando todo esse contexto, lê esses cenários? O que a gente pode esperar dessa pós-conversa entre Donald Trump e o Lula? Eu acho o seguinte, primeira coisa a gente tem que entender que o Brasil e os Estados Unidos, quando a gente vê um fato desse, é que é um fato de um governo, tá? Em relação a toda uma dimensão que é estruturada em relação a dois países que têm vínculos há quase 201 anos, né? A gente não pode simplesmente falar que uma palavra, um ato, um gesto, ele reflete de fato uma ruptura total entre países que praticamente sempre caminharam juntos no sentido da sinergia e em relação a decisões políticas, a deliberações em contextos internacionais. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e o Brasil têm uma relação amistosa tão intensa, né, de 201 anos, que os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo ocidental a reconhecer a independência brasileira. E os Estados Unidos também foi o primeiro país a construir uma embaixada em Brasília, tá? Quando a gente estava construindo Brasília, os Estados Unidos foi convidado a ser o primeiro país a construir uma embaixada. Nós temos, historicamente, embaixadores, diplomatas brasileiros que sempre procuraram construir essa boa relação. A gente pega Santiago Dantas, Oswaldo Aranha, José Bonifácio, Barão do Rio Branco. Então, assim, o Brasil tem uma trajetória diplomática exemplar. Nesse caso, o que a gente viu? A gente viu uma iniciativa de setores do governo Trump. É o que eu falo, não é o Donald Trump em si. São setores radicalizados do Donald Trump, do governo Trump, incentivados também, motivados também por uma conjuntura política brasileira que ela é radicalizada em alguns aspectos. Tem pessoas do Brasil, parte da população está radicalizada e que se aproveitou desse momento, que é um momento de fragilidade institucional por conta do julgamento do Bolsonaro, para também impetrar uma questão de disputa econômica. Porque se você for ver o tarifaço, vários países do mundo sofreram retaliações. Não foi, né? exclusivo Não pro foi, Brasil, né? não foi. Assim, é que criou-se uma narrativa nessa dinâmica polarizada, Lula, Bolsonaro, que domina até hoje as mesas de conversa em bares, em escolas, em todo canto. E mesmo foi parecendo que era uma retaliação ao julgamento do Bolsonaro por si.
e não que, de fato, é um ato comercial, mercadológico, que o Donald Trump, na sua postura de negociador, que todo mundo sabe que ele é, tentou impingir ao mundo todo, não só a gente. Com certeza, até porque essa política do Donald Trump é uma política de protecionismo, tá? É um protecionismo frente ao processo de desindustrialização que vive os Estados Unidos. Então, pô, vou proteger as relações comerciais no sentido da relação importação e exportação para favorecer as indústrias nacionais. Ok, é mérito dele. O Brasil deveria ter feito isso na década de 80, quando a gente ainda era mais industrializado que a China. Então, para vocês terem uma ideia onde a gente foi parar. Então, o Donald Trump, o que ele sinaliza nesse gesto aí? Ele sinaliza o seguinte: não é uma questão de Bolsonaro, é uma questão de como, de fato, nós vamos construir relações econômicas que vão beneficiar os dois lados, mas principalmente, Donald Trump falando, Sim. os Estados Unidos da América. E aí, quando ele faz aquele primeiro contato com o Lula, e o Lula tem uma habilidade política gigantesca, né? Nós sabemos disso. Quando ele faz aquele primeiro contato com o Lula na Assembleia da ONU, e agora ele toma a iniciativa de ligar para o presidente Lula, inclusive fazendo essa proposição de construir mais para frente um estreitamento dessa relação comercial, até possibilitando a revisão dessa tarifa por meio do Marco Rubio e o Geraldo Alckmin, o que ele mostra? Opa, peraí um pouquinho. No fundo, aquela carta que foi colocada sob pretexto do julgamento do Bolsonaro, na verdade era um artifício, era uma variável utilizada para justificar aquilo. O Donald Trump não dá ponto sem nó, ele é um grande empresário, tá? Então, assim, os bolsonaristas, eles estão, nesse momento, eu sinto, um pouco atordoados. É como se numa luta de boxe você tivesse tomado um nocaute. Você não perdeu a luta, tá? Mas você tomou um nocaute. Por quê? Porque o álibi do discurso bolsonarista radicalizado é de que eu senti isso. Opa, quanto mais os Estados Unidos vier com força, impor taxação sobre o Brasil, causar um momento político e econômico tenso no Brasil, melhor para lá no ano que vem, nós temos um candidato bolsonarista que pode entrar e se colocar como o salvador da pátria. É uma visão que me preocupou muito, sabe? Então, eu acredito que o Donald Trump pode estar blefando, claro, mas eu fico me perguntando, para que ele faria isso? Sim. Qual é o motivo dele fazer isso? Para salvar o Jair Bolsonaro? O que ele tem a ganhar com isso, sabe? Não faz sentido nenhum. O mandato dele também acaba daqui a pouco tempo, daqui a 2 anos. Ele não pode se reeleger. Então não faz sentido algum, sabe? Eu penso que vale a pena falar para a nossa audiência, Zé, porque além de ser 2 países democráticos, né, que atuam com mandatos temporais definidos, né? Aqui no Brasil temos eleição presidencial no ano que vem. Nos Estados Unidos, no ano que vem, tem as eleições parlamentares também, que já dão uma demonstração clara do nível de força que ainda tem o presidente. O Trump sabe que internamente não pegou tão bem as medidas duras que ele tomou, não só com o Brasil, mas com o mundo inteiro, em nível comercial, mercadológico. Ele precisa recompor isso também para conseguir eleger sua maioria no Congresso, que é o que lhe dá a condição de fazer o que faz. E aqui no Brasil, essa dinâmica de tentar esticar demais a corda para tentar trazer lá na frente um novo bolsonarismo para reconstrução de pontes, na minha leitura, eles erraram no cálculo. Porque deixar o país à mercê dos Estados Unidos, sofrendo pressão, sem uma reação do nosso governo, ia causar um prejuízo ainda maior para o nosso país, né? Perfeito. Eles deram, na verdade, foi condição de Lula trazer uma nova plataforma comercial em nível global, exportando e abrindo os novos mercados e colocando agora, sim, o nome Bolsonaro meio que contra a parede, porque aqui dentro do Brasil, e agora já puxando um pouco aqui para a nossa seara, grandes setores da direita, grandes players da direita, têm jogado na conta do Eduardo muito do desgaste que estão passando agora, inclusive que o próprio Jair Bolsonaro está enfrentando por conta do extremismo absurdo que o Eduardo optou em adotar a partir de agora. Você acha que isso vai dar onde? Agora pensando especificamente na família Bolsonaro e no próximo ano, que eles têm ainda de atividade política para viver. Porque o Jair está fora do jogo. Eu acho. Porque é o seguinte, você pega, por exemplo, o que alimenta, de fato, essa massa, né, esse grupo político que a gente chama de bolsonarismo. Ele é um grupo político muito alimentado não por um projeto definido de país, tá? Aliás, eu pego esse grupo da extrema-direita, eles não têm um projeto de país definido para o ano que vem. Está tudo muito nebuloso, porque há ainda essa dificuldade em saber, de fato, qual projeto vai ser.
se é o Caiado, se é o Ratinho, se é o Tarcísio, a gente não sabe isso. Né? Em compensação, setores progressistas já meio que estão alinhados com o projeto lulista para o ano que vem. É quase que inevitável. Então, para a família Bolsonaro, para esse grupo bolsonarista, nos últimos 10 anos, quem estuda o bolsonarismo percebeu o seguinte: a mobilização dessas massas, ela se dá de várias formas. E uma das formas que se dá é despertando um sentimento, que é um sentimento que mistura medo, um medo de algo que pode prejudicar o seu cotidiano. Medo do comunismo, medo de desestruturação da família, medo de uma avalanche anticatolicismo, anti-evangélico, sabe? Medo de perseguição religiosa. Então, todos esses elementos do medo impulsionaram essa galera, esse pessoal, a criar também um sentimento de antipetismo. Isso foi um caldeirão, né? Então, o PT foi vinculado a como se fosse o opositor, o antagonista, aquele que nós precisamos rivalizar, sabe? Esse tipo de discurso, ele pega. Opa, eles são os inimigos. Vamos metralhar a petralhada. Aquele discurso é nós contra eles. Então, o bolsonarismo, ele sempre se cadenciou dessa lógica de enxergar o adversário não como um adversário político, mas como um inimigo a ser destruído. Então, uma das bandeiras nessa construção bolsonarista de identidade coletiva de massa é o nacionalismo, é a ideia do ser patriota. Isso pegou demais num plot twist carpado, porque você vê o próprio Lula e os próprios progressistas se afirmando como, de fato, os reais defensores da soberania nacional, porque eles estavam fazendo jus àquela imposição que o governo brasileiro deveria fazer em relação aos Estados Unidos. Opa, aqui você não pode colocar o pé, não. Aqui nós temos autonomia para decidir politicamente como funcionam as coisas, e as instituições, sejam elas políticas e jurídicas, vão decidir o que querem. Então, isso pegou, assim, no calcanhar de Aquiles de muitos bolsonaristas. E a imagem mais simbólica disso são nas duas manifestações que tiveram, na de 7 de setembro e agora, essa pela anistia, né, e pela PEC da blindagem, na Avenida Paulista. Os bolsonaristas mais radicalizados estenderam a bandeira dos Estados Unidos lá. É curioso isso. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca aconteceu na história do Brasil. Você vê eu não sei se aconteceu em outros países também. Alguém enaltecer um possível colonizador. Isso nunca aconteceu. Uma coisa que me estranhou muito. Então você vê um país sendo sobretaxado, um país super forte, né, um país mais potente economicamente e militarmente do mundo, impondo tarifas ao seu país, prejudicando o comércio do seu país, prejudicando a indústria do seu país, e você estende a bandeira dos caras da Avenida Paulista. Aí, no outro lado oposto, aqueles ditos vermelhos, os comunistas, estendendo a bandeira do Brasil. Então, é o que eu falo, essa questão da soberania nacional vai ser um dos pontos centrais na discussão política do ano que vem. Espera um pouquinho. De que adianta você ser um patriota se você for um patriota de goela? Botar a camisa do Brasil e ir para a rua não faz de você alguém que, de fato, ama o seu país. É interessante perceber, Zé, que você trouxe alguns elementos que atuam no simbólico, né? E o poder do simbólico é muito grande, ele move o inconsciente, ele move as emoções, né, as paixões. E, de fato, essa estratégia do inimigo único, ela está na política desde que a política é política, desde que o marketing político existe, né? É uma teoria muito cristalizada que o Domenech traz para a gente lá no século passado, muito tempo atrás. Então, essa construção do inimigo único e ter encarnado esse inimigo único no PT funcionou por muito tempo. E que as manifestações contra a Dilma, pelo impeachment, quando esse pretenso nacionalismo patriótico da direita ressurgiu com força, a cooptação do símbolo da camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil, isso tudo, de fato, foi cooptado por esse pessoal mais aguerrido ao bolsonarismo e que, de repente, não sei por erro de cálculo ou por um apagão aéreo que deu na cabeça de todo mundo, eles entregaram para o PT, para o Lula, de uma maneira assim que talvez nem eles mesmos esperassem, né? Foram estender bandeira dos Estados Unidos. E é óbvio que esses elementos simbólicos, na eleição do ano que vem, vão ressurgir com muita força, com muita potência. Muita força. E pensando nisso, Zé, tentando tirar um pouco, né? Porque até eu comentei no jornal, aqui no TJ Goiás, aqui na PUC, que teve semana passada, essa complexidade que é as direitas, tendo vários players, como você citou, né? Tem o Tarcísio, tem o Ratinho, tem o Caiado, tem o Zema, tem alguém da família Bolsonaro, que seja, mas com várias possibilidades, ainda está todo mundo refém do Bolsonaro. Que
querendo ou não querendo, está fora do jogo, está preso, ele não vai ter condição de fazer vídeo de apoio para ninguém, está no palanque de ninguém. E a gente sabe que essa base bolsonarista de eleitores, elas são condensadas pelo Bolsonaro. Sem a figura dele, talvez isso seja menos potente. Como é que você percebe esse posicionamento no campo de jogo? Porque até então a gente vê o Tarcísio o tempo todo, não, eu não quero, mas eu quero. O Caiado, eu quero demais, mas ninguém me deixa jogar. O Ratinho Júnior comendo pelas beiradas. O Zema, uma figura esporádica que aparece, fala meia dúzia de palavras e depois some de novo. O Eduardo Leite agora parece que já deu uma arrefecida. O pessoal da família Bolsonaro, ninguém sabe quem vai ser, quem é quem. O Eduardo bate o pé que vai ser ele, mas o cara nem no Brasil não está ainda. Como é que você olha hoje para o campo de futebol, vamos usar essa analogia, e vê esses jogadores posicionados? Vamos fazer uma analogia com o futebol? Um bom técnico é aquele que ele não consegue pensar somente estruturando o seu próprio time. Para estruturar o seu próprio time, você precisa fazer uma boa leitura de como joga o adversário. E o problema é que setores mais radicalizados da direita brasileira não conseguem fazer uma leitura coerente do que significa o campo progressista brasileiro. Esse é o ponto. Porque se nós formos pegar, de fato, aqueles que se engajam politicamente num pensamento extremista, os dois lados eles têm minoria, tá? Para vocês terem uma ideia, a pauta identitária no campo progressista, a pauta identitária de costume, aquela coisa é uma pauta minoritária no campo progressista. Mas eles generalizam demais. Não, todo mundo defende isso. Aquele discurso do kit gay, aquela coisa banalizada, terrível. E, por outro lado, o campo mais extremista da direita, ele é um campo que ele joga com o campo da maioria, né? No caso, a maioria dos conservadores liberais, porque o maior capital político que eles têm está num player decisivo, que é o Jair Bolsonaro. Sim. Então, quando eles vão se orquestrar para olhar para outro canto, eles pegam, como é que pode você ver numa mesma passeata pessoas que são conectadas a um progressismo desenvolvimentista como Ciro Gomes, você vê uma galera ligada a uma causa mais ambientalista e não tão identitária como o pessoal da Marina Silva, e você vê um pessoal super classista como o pessoal do PCdoB, tudo junto. Por quê? Essa polarização no Brasil, ela não existe efetivamente se você for ver no campo da institucionalidade. A extrema-direita não conseguiu ler isso ainda. O Centrão parece que não leu isso, não é possível. Eles deveriam me contratar para eu ficar milionário, porque não existe uma polarização de fato no campo institucional. Sim. Quem da extrema-direita possui cargo da extrema-esquerda possui cargo de relevância em âmbito federal? Ninguém. Não tem nenhum cara do PCO lá, não tem nenhum cara do PSTU, do PCB, não tem. Mas, em compensação, nós temos diversos extremistas do campo da direita que eles monopolizam o debate. E essa monopolização do debate no campo da direita prejudica a própria direita democrática. E isso incomoda setores mais tranquilos, menos agressivos da direita brasileira. Os liberais efetivos, os conservadores de fato. Porque uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser liberal, outra coisa é ser reacionário. Então, e também incomoda o centrão. Porque óbvio que para o centrão seria muito interessante esse grupo fisiológico que usa partidos para, de fato, somente como uma legenda de aluguel, seria muito mais interessante um candidato que quebrasse um pouco esses dois lados, essas duas bolhas. Só que a pessoa que ambiciona sair candidato ano que vem para fazer antagonismo com o Lula, ela ainda, eu acredito que ainda o ano que vem, ela vai precisar um pouco dessa autorização dessa ala radicalizada. Então, primeiro, essa ala radicalizada não pode ter interferência direta na escolha do candidato. Mas se, porventura, esse candidato vier de setores mais tranquilizados, mais democratas, vamos dizer assim, eles vão precisar dessa chancela. E isso talvez seja um problema terrível para quem for candidato ano que vem. Seja Tarcísio, você vê o Tarcísio, ele ora se apresenta como alguém moderado, mas ele vai lá na Avenida Paulista e ataca veementemente, com força, ministro Supremo. Aí não dá, né? Zé, pensando nessa dinâmica, e aí me vem o exercício do raciocínio, que é o que eu penso que quem está nos assistindo em casa agora está fazendo também. Você bem pontuou, né? Você não tem, de fato, a cristalização de uma extrema-esquerda com algum nível de poder de ação. Não. E da extrema-direita, o que a gente tem, de fato, são, talvez a minha leitura possa estar equivocada, mas monopolizadores de câmaras de eco. Exatamente. São pessoas que têm uma condição violentíssima de mobilizar o próprio grupo.
e por usar bem as redes sociais, por usar bem as ferramentas da internet, fazer muito barulho. Então tem gente muito barulhenta na extrema-direita que acaba meio que obstruindo as pautas da direita, porque eles só ficam jogando para o lado do Bolsonaro e das demandas da família Bolsonaro. Quando você me diz que é importante pensar que alguém que vai sair pelo Centrão demanda essa chancela dos radicais, seria talvez porque no Centrão não há nenhum tipo de projeto também, porque o Centrão é isso, né? O Centrão ele vai ali para onde a coisa fica mais fácil, para ele poder se locupletar, isso é um ponto pacífico. Então, por não surgir ninguém que tenha legitimidade para ostentar algum projeto, ele precisa do barulho da extrema-direita, da mobilização, porque ninguém do centro consegue mobilizar, como consegue mobilizar o Lula e o pessoal progressista da esquerda, as esquerdas, e nem o pessoal dos bolsonaristas que conseguem, de fato, pôr a gente na rua. Nesse jogo, vamos dizer assim, quem está mais perdido, na sua opinião, é o pessoal do centro ou é o pessoal lá dos Bolsonaro que não sabe com quem vai jogar agora? O pessoal dos Bolsonaros, né, falando da família Bolsonaro, não vejo viabilidade de candidatura para âmbito da presidente da República de nenhum deles, tá? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, esquece. Pro lulismo, pro petismo, seria muito interessante alguém de lá, muito. Porque você tem que ter o seu nêmesis, né? Você tem que ter com mais clareza o seu contraponto. É mais difícil para um Lula enfrentar um Tarcísio de Freitas do que, por exemplo, enfrentar um Eduardo Bolsonaro. Mas, por outro lado, uma coisa é a figura de um bolsonarista com um nome, a outra coisa é o bolsonarista com o coração bolsonarista. Então, esse ponto elementar. Eu acredito assim, entre o que eu espero, o que eu desejo e o que vai acontecer é bem difícil. Mas seria muito interessante para o campo... Eu não gosto muito da direita, né? Esse campo que não é mais progressista, esse campo mais liberal, esse campo mais conservador, que eles fossem, aos poucos, começassem a construir, efetivamente, um projeto de país que desalinhasse dessa pauta radicalizada do bolsonarismo. Porque vamos pegar o seguinte, pega nos últimos 10 anos essa pauta super radicalizada do patriotismo bolsonarista. Qual projeto de desenvolvimento de país eles apresentaram? Não tem. Eles não têm. Nós queremos um projeto para favorecer a família, nós queremos um projeto de pleno emprego. Tá bom, mas como é que você faz isso? Não existe um projeto, tá? Não existe um projeto nacional desenvolvimentista, não existe um projeto neoliberal, nem isso tem, né? Apesar do Paulo Guedes ter flertado com isso, tal, etc., mas era outra história, porque o Brasil construiu um oxímoro, um monstro, que é o... o liberal na economia e conservador nos costumes. É um monstro que o Brasil construiu. É uma novidade. É uma novidade, né? Igual eu sou comunista nos costumes e liberal, não faz sentido. Então, o interessante seria, de fato, que setores da sociedade politicamente responsáveis começassem a pensar em um projeto do país para ser debatido ano que vem e, de fato, rivalizar com um projeto progressista. Eu acho que aí nós teríamos eleições interessantes. Caso contrário, esse discurso ultra-radicalizado, frente ao que a gente está vendo aí, de desgaste, inclusive desse discurso, nos ambientes digitalizados, com cada vez menor aderência, vai favorecer aqueles candidatos que o ano que vem, eles tenham, no executivo, tá? Eles tenham mais propensão de debater a realidade das demandas do país. Não dá, gente, para o ano que vem, a gente ainda se pautar em medo de comunismo, e medo de perseguição ao cristianismo e levantar a bandeira de Israel. Não dá. O Brasil tem necessidades reais e estruturais que vão ser colocadas para ser debatido ano que vem, ainda mais por um governo que, durante esses 4 anos, não enfrentou... Ele enfrentou turbulências e tem respondido bem a essas turbulências. Então, assim, como se eu dissesse assim, o Lula caminha para a reeleição. Ele está caminhando para a reeleição, porque ele vai ter dados para apresentar, mas aí, olha a coisa curiosa. Ontem, eu conversando com um grupo de amigos, eles falaram para mim, nossa, o Brasil está um caos, o Brasil está com problemas. Eu falei, o Brasil está com problemas aonde? Me aponta. Não, a taxa de desemprego está caindo, a inflação está contida, as nossas exportações, a gente conseguiu dar um contragolpe nessa questão dos Estados Unidos ter sobretaxado. Então, peraí um pouquinho. A violência está ali, os Estados estão conseguindo segurar. Né? Fez a reforma tributária agora, conseguiu aprovar por unanimidade da Câmara dos Deputados o aumento da alíquota de isenção, da tabela de isenção de imposto de renda. Espera um pouquinho. Vocês estão vendo quando esse tipo de criação fantasmagórica de informações
elas podem correr o risco de talvez esgotar-se naquelas pessoas que cada vez mais procuram sair da bolha. Então, se eu puder dar uma dica para você que está me assistindo, se você, democraticamente falando, acredita de fato no contraditório, busque informações para além do seu grupo de WhatsApp e daqueles canais que você sempre se retroalimentou. Tenho certeza que isso vai favorecer demais o seu senso crítico. Eu até fiz esse exercício um dia desse, estava conversando com uma pessoa também, ela trouxe uma informação, mas tal coisa, eu falei, peraí, vem cá, deixa eu ver o Google aqui. Mas não dá uma pesquisa, a pessoa, aí ela até questionou, mas tudo que eu te falava, você vai pesquisar no Google? Eu falei, ué, tudo que você me falava, eu vou pesquisar, para ver se tem razão ou não tem razão, e quem está em casa tem que fazer isso. Mas é aquela descredibilização, né? Você viu aonde? Na farsa de São Paulo, na Veja. Aí você pega, olha a ideia da negação da verdade. Sim. Você nega a vacina, você nega a urna e você nega a verdade. Você nega os grandes meios de comunicação. O que eu vou acreditar é naquele canal informativo que oferece uma informação que vai corroborar com aquilo que eu acredito. Espera aí um pouquinho. Tem algum problema aí. Eu falo muito isso nas minhas aulas, que é complicado você tentar flexionar a verdade para que ela concorde com a sua opinião. Né? Não dá, gente. Como diz o Cleobar de Souza, né, um cientista político que eu acompanho bastante, a verdade é um muro intransponível. Bateu ali, vai voltar. Agora, você tentar buscar falas, buscar matérias, buscar gente que concorde com o que você pensa, e detalhe, às vezes pensa sem uma fundamentação, você vai encontrar, te garanto que você vai encontrar, mas vai continuar estando alheio à realidade. Infelizmente, isso é um ponto pacífico, a gente tem que buscar esse conhecimento. Zé, a gente está quase no final do programa já. Goiás, para a gente matar a rodada, o que você espera da eleição para o estado de Goiás? Olha, o ano que vem nós temos dois fortes pré-candidatos, né? Vilela e Marconi Perillo, mas como eu te disse nos bastidores, né? Num bastidor bem agradável, por sinal, o cargo executivo exige carisma, mas exige aquilo que eu chamo de punch político, né? É a pegada política. E entre Vilela e Marconi, eu vejo muito no Marconi isso, esse punch político. Não estou dizendo que eu prefiro Marconi, eu prefiro Vilela, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo que ele tem esse punch político para trazer um debate mais enriquecedor para o ano que vem. Mas aí vai depender de como vão ser costuradas as alianças, até porque nós também temos um possível candidato a presidente da República que saia daqui, que no caso é Ronaldo Caiado. Aliás, eu não queria estar no lugar do Ronaldo Caiado, sabe? Porque imagina ele ter que... Ele está ali num ambiente onde ele não sabe se ele vai ser candidato a presidente da República, ele não tem o apoio efetivo do partido dele para sair candidato no ano que vem, e, por outro lado, ele corre o risco de ficar sem cargo, né? Então, ele vai para o Senado, mas se ele for para o Senado, a esposa dele vai para onde, politicamente? Sim. Então, você vê, o Ronaldo Caiado está numa situação assim, ele é um cara que veio da política, vive da política, né? Gosta da política, mas corre o risco de, talvez, ano que vem, não disputar cargo nenhum. Isso deve dar um comichão, né? Sem contar, né, que ainda dá aquela sensação, caramba, será que eu ainda vou deixar o Estado voltar para a mão do Marconi, que hoje, basicamente, são arquirrivais, né? Caiado e Marconi estão em posições completamente de rivalidade. Exatamente. Concordo muito com você, o cenário está se desenhando para isso, o Marconi tem feito um movimento agora para gerar, né, aquele espírito do tempo novo de novo, que, honestamente, eu acho que até não precisava ser mais tempo novo de novo, mas ele está lutando para isso, e o Daniel tendo que fazer o seu trabalho, que é sair debaixo da sombra do Caiado, sair debaixo da sombra do Maguito e desenvolver essa personalidade própria com esse punch político que você falou. Professor José Domingos, quero te agradecer demais pela possibilidade de ter batido esse papo aqui contigo. Eu te falei que eu quero fazer inscrição para ser seu amigo já, assim que for aberta a temporada. Fala pro pessoal onde é que eles te encontram, rede social, tá dando aula, como é que tá a sua vida, para a gente poder manter o papo continuando aí nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, eu criei agora há pouco tempo, né? Eu era meio avesso a isso, mas o Instagram, você leva mensagem para muita gente. Procura lá José Elias Domingos, pode me adicionar, estou postando os conteúdos legais. E assim, eu que fico muito feliz de ter vindo aqui. Você é um professor, um grande mestre, sou um fã assíduo desse cara, aprendo muito com você, o melhor marqueteiro político, o melhor pensador da política do estado de Goiás está em você, então eu fico muito feliz de ter conversado contigo. Por isso que é bom trazer amigo do programa, que você não passa vergonha jamais. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, mais uma semana com a gente. Semana que vem vamos voltar. Daqui para o ano que vem o cenário político não vai esfriar, é cada vez mais quentura, mais pauleira, e com dúvidas na sua cabeça, traz para a gente, vai lá na rede social do programa, bate um papo comigo, o debate continua nas redes sociais. Até a semana que vem, forte abraço.